Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Muito obrigada pela presença de todos. Vitor, agora é com você, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia não, já está na hora do almoço, né? Bom, prazer participar aqui do painel. Agradeço bastante aí o convite da TAG para participar desse painel. O painel tem um nome super interessante, né? O crédito à bola da vez. E eu aproveitei para fazer um estudo lá de uma janela, um estudo aleatório, de fazer 3, 5 anos para ver, confrontar aí com esse tema aqui, o crédito à bola da vez. E, na verdade, se a gente for olhar uma relação risco-retorno, né, plotar isso com diversas classes ativas, a gente vai ver que não é a bola da vez, talvez só agora não, né? Se a gente puxar isso para essas janelas de tempo e você fizer de forma aleatória, assim, você pode pegar agora, pode pegar no passado, lembrando que nessa janela de 3 e 5 anos a gente teve quase 2020 um pedaço, pegou 23, e mesmo assim, se você plotar a relação risco-retorno lá, essa classe de ativo se diferencia. E se você fizer isso de forma aleatória, você vai ver isso de forma sistemática, né? Então, assim, acho que agora é a bola da vez, porque tem 12 meses que a gente está, de fato, surfando, e eu acho que é isso que a gente vai falar aqui. E eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro, acho que a gente vamos seguir a sequência ali de começar pela ponta e a gente vai seguindo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Pierre, eu sou diretor na Arx e responsável pela estratégia de crédito privado. Boa tarde, Albano. Sou o par do Pierre na SPX, né? A gente já se conhece há muito tempo. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês. Eu acho que a bola da vez, só para dar um início, né, Vitor, eu acho que a bola da vez por muito tempo, e a pergunta sempre foi, no crédito não é se ter, mas quanto ter, né, durante todos esses ciclos. Então, eu acho que a gente vai falar um pouquinho desse período recente, mas a verdade é que sempre foi um bom investimento. Tem mérito nosso, que eu digo desse mercado, dos gestores que fizeram bem, mas tem um vento nas costas, no caso do Brasil, que é o juros nominal, o juros real, né? Para gostar de crédito, tem que gostar do ambiente, tem que gostar do juros real, e a verdade é que sempre foi muito favorável para quem fez o carry no Brasil, né? Então, o carry do crédito, de boas empresas, poucos defaults, e sempre funcionou muito bem. Mas na SPX a gente gosta da história, aposta nisso há 5 anos, né? Quando a gente montou essa mesa, e está muito feliz com a nossa trajetória. Bom dia a todos, Daniel Pegorini, eu sou sócio fundador, sou CEO da Valora Investimentos, sou também parte do time de gestão dos fundos abertos que estão nas plataformas. Acho que é bem por aí, enfim, eu só faço uma correção, na verdade, eu faço crédito desde 1994, né? E a verdade é que de 94 até 2010 foi difícil fazer crédito no Brasil. E basicamente porque o soberano tomava todo o crédito, né? Toda a renda fixa no Brasil, né? Quando você olha crédito privado em si, simplesmente não existia naquela época. E eu acho que de lá para cá sim que se construiu um mercado muito mais pujante, muito mais rico aí de detalhes. Perfeito. E para começar aqui uma pergunta, a gente vai discutir vários temas aqui. Vou começar com o Pierre também e falar um pouco aí de uma perspectiva que talvez não seja tão clara aí para o investidor pessoa física, né? E para quem não está ligado diretamente à gestão de crédito, que é essa questão da liquidez, né? O mercado ganhou bastante liquidez. Eu queria que o Pierre comentasse um pouco isso, como é que tem sido a construção dessa liquidez no mercado, a dinâmica, e também cria uma vertente de valor, né? Que é você não é o gestor mais de crédito passivo e tal, você tem uma função ativa, e como é que você gera valor com esse tipo de estratégia aí? Perfeito. Bom, que nem o Daniel pontuou, a gente vê uma evolução bastante grande do mercado de crédito nos últimos anos, né? Surgiram várias assets independentes, fundos de high yield, de estruturado, etc., né? Se a gente olha o mercado há 10 anos atrás, assim, não tinha mercado secundário praticamente, né? Você comprava, sentava em cima e acabou, né? E o mercado está evoluindo ano após ano, né? Então, e a liquidez acompanha isso,
Obviamente, isso traz mais volatilidade, né? Eu ponho aspas aqui, porque, na realidade, não é que traz mais volatilidade, ela só fica mais aparente, porque você começa a ter uma marcação a mercado um pouco melhor, né? Mas você vai trazendo vários benefícios com isso. Primeiro, você traz benefícios de gestão ativa, né? Então, de fato, você poder acompanhar uma empresa, ela está piorando, você reduz a posição, ela está melhorando, você aumenta a posição, né? Você troca papéis, etc. Isso traz uma dinâmica e uma importância muito maior para a gestão ativa. Não simplesmente você comprar a empresa na foto que ela está naquele momento, senta em cima e espera o vencimento, né? Então, muda totalmente a dinâmica e a importância de ter uma gestão ativa. Óbvio que quando a gente compara com mercados lá fora, acho que o Albano vai poder falar bem melhor que eu nessa parte de offshore, né? Mas a gente ainda está vários passos atrás, né, em termos de liquidez. Então, você tem alguns pontos no mercado brasileiro que chamam a atenção. Primeiro, a falta de diversidade de diferentes investidores, né? Então, isso acaba fazendo o mercado ficar um pouco unidirecional. Quando os fundos de crédito estão captando, é só compra. Quando eles estão tomando resgate, é só venda, né? E isso exacerba os movimentos. Abre oportunidades também, nesses momentos, né? Seja para comprar, seja para vender, mas deixa os movimentos mais exacerbados. Você não tem presença de gringo, PF só compra papel isento, tesouraria está melhorando, tem participado mais, mas tem uma participação tímida ainda. Os multimercados começaram a participar um pouco mais desse mercado, que foi uma notícia muito boa ali depois da pandemia, né? Mas ainda falta uma diversificação de investidores ali que traria uma liquidez maior, né? E quando você sai um pouco do high grade, você não tem mais preço praticamente. Então, assim, a liquidez acaba sumindo rápido. Você tem um news flow negativo em cima de uma empresa, acabou. Não tem mais negociação daquela empresa. Você não tem esse segundo andar que você tem lá fora, né? Lá fora, dá uma deteriorada, você vai ter um segundo nível que olha operações mais high yield. Piorou ainda mais, você vai ter o cara que olha distressed. E você tem negociação nesse mercado. No brasileiro, ainda é muito, muito tímido ali o mercado de high yield e distressed, então, praticamente não tem. Mas só dando o bate-papo aqui, né, Pé, que eu acho curioso dessa história é que um negócio que a gente talvez não escape dessa armadilha é a história do pós-fixado no crédito, né? Se a gente pudesse expressar a visão de juros através do crédito, seria uma ciranda que se retroalimentaria, né? E todo mundo aqui que opera DI, de uma maneira ou de outra, no mercado super líquido, ia virar e falar assim, bom, deixa eu comprar um papel pré aqui de uma empresa AAA que eu consigo expressar meu view. Pode ser da empresa, do crédito. Se eu comprar um papel longo da Petrobras, tem o view relacionado à política, ao petróleo, à demissão do CEO, não sei o quê. Então, o papel anda e ele traz liquidez, uma coisa alimenta a outra. Fora tudo que você comentou e as outras circunstâncias, né, circunstanciais da alavancagem, dos shorts, coisas que nós já estamos batendo nessas teclas há muito tempo, mas que eu também falo que não adianta querer acelerar, né? Adianta querer acelerar, mas a velocidade depende um pouco do Brasil, do macro, né? Não é que da noite para o dia a gente vai virar um mercado brasileiro que nem lá fora da história do private credit, né? Que andou pra caramba nos Estados Unidos, é um mercado que está quente, que todo mundo comenta. Mas, enfim, a gente está na luta, estamos aqui, né? Fazendo o nosso papel. E eu acho que complementando só, quando a gente olha bola da vez de crédito e faz essa análise de que você está há tanto tempo estando na bola da vez no crédito, isso não necessariamente é bom. Né? É bom para a gente, como gestores de renda fixa, crédito privado, e de crédito e etc. Mas a verdade é que a constituição desse negócio, do seu ponto de vista de país, não é tão boa assim. O Brasil ele vive de fases. É a fase da bolsa, a fase da renda fixa, a fase do multimercado e etc. Isso não é bom. De verdade, o que é um mercado bom? É um mercado bom o suficiente em todas essas asset classes, que significa que, de fato, os mecanismos econômicos e de transferência de previsibilidade estão acontecendo, seja para a bolsa, seja para multimercado, seja para qualquer coisa. Quando você tem um asset class que está se concentrando muito, isso não é bom, seu ponto de vista, porque aquilo não é um equilíbrio estável. Então, para a gente olhar ao longo do tempo que isso vai acontecer. Não, legal. Não, e nessa linha, acho que, até aproveitando o Albano aí falar, que ele falou, então, quer dizer, a gente tem melhorado a liquidez e tal, mas do mercado, mas ele não é uniforme. Você citou algumas características de crédito de maior risco, né, o high yield, que não tem liquidez. E agora acho que a grande discussão é essa, né? O fechamento que a gente visualizou nos últimos 12 meses foi muito concentrado ali no AAA,
E agora, assim, como é que você está vendo essa dinâmica e essa liberdade do gestor tem que às vezes enfim, as pessoas que não analisam crédito, não acompanham, estão muito ligadas a isso. Eu vou para o risco de high grade e tem essa fixação, né? De que tem baixo risco e tal, e associa que isso é o que é o essencial. E, de repente, você tem essa liberdade de flutuar que gera muito mais valor e você não acrescenta tanto risco, às vezes, né? Bom, é uma visão do ciclo de crédito, talvez. A melhor resposta passe pelo ciclo de crédito. Eu acho que a gente não pode ignorar que a gente está falando aqui, enfim, no mês de maio, e só se fala no juros real no Brasil, né? Quer dizer, não é que só se fala, mas todo mundo comenta. O Daniel comentou a história dos investimentos, onde foca e tal, incentivado, juros real. Fica todo mundo batendo nessa tecla porque realmente salta aos olhos. Agora, as pessoas acho que às vezes esquecem que o juros real no Brasil de 6, 6,5, na parte média da curva, um pouquinho mais aberto, eventualmente mais longo, infere um risco bem grande. Nós não estamos em um país investment grade. Estamos em um país high yield, tem até outras palavras piores que essa para serem usadas, mas não vou dizer, não preciso. E o fato é que a gente não pode, o Brasil não convive. O Daniel ali atrás, acho que você falou em 3,5, 4 juros real. 3,5, 3. Eu acho que o Brasil aguenta talvez até 4. 6,5 não aguenta. Então tem alguém sendo enganado nessa história, né? Se você compra uma B longa a 7, você está apostando que ela vai voltar, que o Brasil vai chegar perto ali da beira do palco e não vai cair. Puf! Só que eu até falei ontem, até a gente estava conversando, falei, sempre vai ter uma espécie de PMDB puxando o Brasil pela camisa, né? O Centrão sempre puxa, só que tem um risco. Dessa vez, eu acho que o juros real nos Estados Unidos é um problema muito mais sério que as pessoas não estão visualizando ou dando a devida importância. Então, eu acho que navegar, eu tenho um certo receio, eu acho que tem muita gente muito boa, Daniel, uma dessas pessoas, que navega muito bem no high yield, outras, né, Pierre, que estão ali mais focadas no high yield. Só que eu tenho um certo receio que nós já somos um país high yield. O piso já se mexe o suficiente, entendeu? Então, eu tenho um certo receio de você adicionar. E eu também penso muito no high grade, como você falou, Vitor, no seguinte sentido. Se ano passado, trazendo um pouco para o ano desafiador que você falou, sem alongar muito, mas ano passado a gente teve um CDI de 13,04, inflação 4,62, um juros real já é excelente por essa perspectiva. E no pior ano, talvez, que eu me lembre de crédito, dados os problemas de Americanas, Light e afins, você teve a maior parte dos fundos ali muito perto do CDI, né? Então, com esse tipo de juros real, né, na casa de 8%, nesse tipo de fundo, foi um excelente investimento. Quer dizer, mais um desafio. O carrego o carrego foi ótimo. E mais um teste, né, que foi feito em relação a essa nossa indústria e onde eu julgo que a gente passou com méritos, tirou uma excelente nota. Então, teve 20, sim, a história da liquidez, spike repentino, não vi nenhum grande fundo brasileiro gerando um problema sistêmico na indústria de asset management relacionado a crédito. E aí, antes disso, lá em 15, 16, depois um excelente período de carrego. Então, enfim, voltando, eu acho que a gente fica navegando. Acho que os AAAs, nessa hora, a minha opinião é que eles até estão bem precificados e o spread entre os AAAs e os AAAs, numa conta que a gente fez semana passada, ali numa amostra, girando perto de 50, entre 50 e 60 bases, eu tenho um receio porque eu acho que a terra, o que significa o Brasil, já está se mexendo muito. Então, se mexendo muito, ainda querer botar uma música muito agitada e ficar dançando em cima, eu acho que eu prefiro ficar dançando mais, entendeu? Paradinho. Mas é por isso, o diferencial, eu acho que muitas vezes você tem que ficar muito focado, tem muita gente que faz muito bem, mas também dá para falar um pouco até da bolsa, né? Buscar riscos maiores, com voos maiores, e eu fico um pouco mais perto aqui do chão, porque eu vejo esse risco. Não, legal. E abriu brecha aqui para a pergunta seguinte para o Daniel, que é o seguinte: a gente, como vê o risco soberano aí muito alto, com ganhos reais elevados, todo mundo querendo aproveitar isso, e o crédito é um instrumento, mas a gente fica com medo de matar a galinha dos ovos lá, que são as empresas, né, que pagam por isso. E aí acho que a dúvida hoje que prevalece é isso, quer dizer, as empresas, como é que está a saúde financeira das empresas, assim, de uma forma geral, do mercado, se a gente não está matando a vaca leiteira ali que está pagando, na verdade, a conta, né?
É isso que eu queria saber, uma comparação histórica, aí você que tem muita história aí do mercado de crédito. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto é o seguinte, por natureza, tem empresas brasileiras muito alavancadas, mas eu diria que na média geral a gente tem uma dinâmica não tão alavancada, até porque a taxa de juros no Brasil ela sempre coibiu um pouco as empresas de se alavancarem demais. O contexto em si que você está olhando de mercado, e dá para ver um pouco hoje no fechamento dos spreads, né? Porque, voltando um pouquinho aqui, né? Como é que a gente lá na Valora olha a dinâmica de crédito? A gente sempre olha sob a lógica de excess spread acima do CDI ou acima da bola e etc. E aí, quando você olha que uma grande empresa AAA hoje está pagando CDI mais 0,8, por exemplo, numa curva razoável, você vê que esse spread já chegou no nível razoável. Então, o problema não é o spread, o problema é o CDI, tá certo? E o CDI vem de uma dinâmica de um problema de resultado fiscal do Brasil, tá certo? Aquela histórica. A história de você está diminuindo ou está aumentando a tua dívida? Está aumentando. Ah, você tem espaço para cobrar mais dos seus... mais imposto? Não, você não tem porque você está lá no alto. Aí você olha e fala assim, você... Tá bom, então pelo menos você está fazendo um resultado fiscal razoável. Você está bem endividado e não consegue aumentar imposto, tem um resultado de... Não, você não tem. Tá bom, então pelo menos você tem um potencial de crescimento de PIB razoável asiático. Não, você tem 1,5%, 2%. Ou seja, você vai tirando graus de liberdade para a queda do CDI. Né? E esse é o problema. Por quê? E veja só, o CDI não é um problema do sistema privado, o CDI é um problema do sistema público, tá certo? O governo tem que pagar aquele nível de CDI para se financiar e acaba levando essa taxa. Então, quando você olha, o problema não está da taxa de juros que as empresas pagam, o problema não está no spread. O problema está no juro principal, na equação principal, que é CDI. E isso não é dado pela equação das empresas, isso é dado pela equação do governo. Perfeito? Então, e isso é uma preocupação muito grande. Tanto é que lá, quando o ano passado você teve aquele problema de LAME, teve o problema de crédito Z, e você teve aquela porrada nos spreads dos créditos mais óbvios, né, por conta de liquidez e tal, um dos grandes problemas que você tinha é o seguinte, quem vai financiar essas empresas? Porque você imagina o seguinte, lá no começo, no primeiro semestre do ano passado, o sujeito tem 3, 4 bilhões de reais de dívida vencendo, a última debênture que ele lançou foi a CDI mais 1,5 e agora ele está tradando a CDI mais 4,5. Como é que ele vai fazer uma emissão primária? E aí vem inclusive a questão do quão importante é ter bancarização no Brasil, porque nesse momento quem dá dinheiro de um ano para a empresa, para ela resolver o problema do refinanciamento do curto prazo, é o banco, tá certo? Não é o mercado de capitais. O mercado de capitais ele vai querer comprar debênture no secundário CDI mais 4,5, porque eu tenho esse dever fiduciário com o meu investidor. Então, todas essas equações, na verdade, elas estão num caldo só que você chama de custo das empresas, perfeito? Eu acho o seguinte, eu acho que já melhorou muito, a gente já passou o pior da crise. Né? Por quê? Porque você tinha um juro muito mais alto, com spread muito mais alto. Perfeito? Então você tem um juro menor hoje, com spread menor, juro real é alto, mas empresa não paga juro real, empresa paga custo nominal de dívida total. E o custo nominal de dívida total acabou caindo ao longo dos últimos 8 meses aproximadamente. Perfeito? Eu diria o seguinte, já passamos a pior fase da curva. Mas tem um... Eu até é um ponto. Complementaria aqui, eu acho que olhando para dentro das empresas também, né? Você passou, se você olhar 2020, 2021, assim, dinheiro barato só se falava em crescimento. Se eu abrir o jornal, era GMV, era crescimento, era M&A, era aquisição. Então, setor de saúde, todo mundo comprava um hospital por semana, né? Aqueles valuations absurdos. E, obviamente, você acaba, nesses momentos, criando ineficiências dentro da empresa, né? Excesso de custos, etc. E aí, quando você tem um aumento da inflação e dos juros a partir de 2022, metade de 2021, na realidade, né? A história começa a mudar. Então, você passou os últimos 2 anos, principalmente 2022 e 2023, vendo uma mudança de speech das empresas, tanto para fora quanto para dentro também, de sair de crescimento né, e market share para geração de caixa e desalavancagem. Né? Então, em tese, você começa a entrar no melhor momento para crédito, que a empresa fez o dever de casa dela, enxugou a máquina nos últimos 2 anos, né, arrumou a casa, vai começar a colher os benefícios agora e, aliado a isso, você tem uma queda de juros. E aí, como ele colocou, é mais importante a queda do CDI do que necessariamente o spread. Né? Então, em tese, você está entrando numa janela boa. Óbvio que a gente ainda está num cenário macro, pelo menos na minha opinião aqui, que ainda tem muita incerteza. Né? Então, você tem incerteza lá fora, principalmente, que eu acho que hoje em dia está guiando mais o preço do que até o nosso fiscal aqui.
né? Eu diria que o maior entrave para a gente baixar juros, na realidade, é o juros americano, né? Mais do que se a gente vai ter um fiscal de menos 0,25, 0,5, menos 0,75, honestamente, assim, a gente está convivendo com esse problema do fiscal há décadas, né? O problema é o mesmo há muito tempo, né? Eu acho que não é isso que vai fazer o Brasil explodir amanhã ou não, né? Agora, se os juros americanos, o novo normal é 5%, 4,5%, aí eu acho que muda um pouco a rampa aqui e a barra para o Brasil, né? Então, eu acho que, em tese, a gente deveria estar entrando numa janela boa, mas ainda há muitas incertezas aí no cenário que eu acho que precisam ficar mais claras para você realmente poder bater no martelo e falar, o pior já passou e, enfim, agora é colher os Eu benefícios. só fico com medo, Pedro, a história que a gente lá na SPX discute é muito preço e cenário, eu concordo contigo. Eu só fico com medo do que a gente falou agora há pouco, né, do preço, quer dizer, do spread ter ficado apertado e o cenário, apesar de ter melhorado porque as empresas fizeram o dever de casa, né, abaixaram poucas velas e tal, o preço já está ali, né? Você vai para onde, né? Foi estruturado. Pode ser. Mas aí você vai estar dando aquele passo, né? Ou vai para offshore. Então, vou falar nisso. Ou se manda. Que nem o argentino fez, o chileno fez. Se der errado, a Argentina. Se der certo, Chile, todo mundo vai para fora. Não, pois é, essa era a provocação aí daquela... Quer dizer, como é que a gente usa a flexibilidade de ter um fundo de crédito que dá liberdade justamente para você fazer essas migrações e, eventualmente, é pontual. Você vai aumentar uma exposição estruturada porque você acha assim, ó, vou esperar porque vai ter um ajuste do spread de crédito no líquido e depois eu volto. Enfim, Gestão ativa. gerenciar isso E é importante deixar isso claro para o investidor, né? Porque senão ele fica preso ao produto lá, high grade e perde a oportunidade, né? Na verdade. E acho que agregando isso daí, vou jogar para o Daniel aqui mais uma. Bom, esse ambiente todo aí teve light, teve pandemia, gerou a volatilidade nas cotas, né? E esse investidor, né, característica dele é olhar ali, ele não quer ver oscilação, né? Ele está acostumado, a pessoa física comprar o CDB lá e vai vencer se for um pós-fixado, vai vencer lá no vencimento. Para ele foi um reloginho, né? E aí ele se assusta com o fundo de crédito que está chacoalhando em determinados momentos, e às vezes o fundo dele nem tem aquele ativo e tá sofrendo e fica difícil de entender. Como é que é mais esse atributo de gerir isso, a dinâmica, eu queria que vocês explicassem, e se isso virou uma preocupação aí na gestão do fundo. Vamos qualificar chacoalhando, né? O fundo deu 1% negativo no mês. Quer dizer, verdade, eu acho que na verdade, um aperfeiçoamento, porque a realidade da volatilidade sempre esteve lá, ela só não estava sendo refletida nas marcações. Óbvio que também, toda vez que você tem uma indústria, e é uma das dinâmicas da questão de você ter um juro real alto, você acaba tendo uma indústria de crédito muito focada no curto prazo. Indústria focada no curto prazo significa que quando chacoalha 1%, tem resgates muito elevados, você tem uma porta menor do que a de resgates, né? São mais resgates do que a porta de saída, o preço sobe, e aí você leva toda essa dinâmica que a gente estava conversando aqui aos poucos. Eu acho que é mais um passo que estamos passando, mais uma fase que estamos passando, que é exatamente esse educacional em torno dessa volatilidade. E aí sim cabe muito o trabalho do gestor de forma ativa. Cabe ao gestor ter posições líquidas o suficientes para honrar o LTM das suas posições de passivo, o seu prazo de passivo, aquela história toda. Cabe que as instituições estejam todas no seu lugar, seja ali o Banco Central, seja os bancos em si, para dar liquidez no sistema, os próprios fundos multimercado entrando, que é um comprador de segunda instância no processo. Acho que a gente construiu, e sinceramente, Vitor, acho que a gente construiu muito desse arcabouço na pandemia. Tá? O processo da pandemia, em março, abril, levou a uma série de melhorias sistêmicas nessa dinâmica das tesourarias, dos fundos multimercado, do governo dando ferramentas que fizeram com que os fundos de crédito melhorassem muito dentro desse contexto. E, obviamente, sob o ponto de vista de proteção do investidor. Então, isso é trabalho de gestão ativa, tá certo? E, mais uma vez, parte e saber transitar entre essas volatilidades. Quer dizer, você tem uma abertura dos cupons nos papéis mais de melhor risco de crédito, tá bom, você está comprando eles. Depois você vai saindo deles e entrando em outros papéis e vai colhendo fase após fase. Acho que o trabalho de gestão ativa é exatamente nessa linha. Tá? Eu diria que a história da volatilidade, eu acho que seria parte desse amadurecimento do mercado local,
passa por essa palavra, né? Porque lá na SPX a gente tem mandatos que vão mais para o líquido, né? As pessoas querem, não dá para ter tudo. Ninguém pode te oferecer um D30 que não marca, que não sei o que, desconfie. E eu já vi, né, muitos produtos sendo lançados por aí. O cara vai comprar você vê uma carteira lá que vai ter de tudo. Vai ter Oi, vai ter Intercement, vai ter Gol, vai ter Unifin, que é uma mexicana que quebrou, vai ter... Cara, é uma batalha naval o negócio e tá lá marcado na curva. Pô, tá errado, entendeu? Tá errado. Alguém tá fazendo alguma besteira e é grande, na minha opinião. Então, eu advogo muito por uma marcação mercado que vem evoluindo no Brasil há muito tempo. Eu realmente discordo muito da ideia de que não enxergar significa não existir. Eu acho que é um absurdo quem pensa assim. Pode ser cômodo para a cadeira de determinadas pessoas, mas, na realidade, a realidade não é essa. Então, na SPX, como a gente já olha fundos mais líquidos e o segundo passo do crédito passa, na minha opinião, pelo offshore, onde você vai encontrar liquidez, e também desmistificar algo que eu acho que as pessoas às vezes confundem. O mercado local cresceu muito, e o mercado local não é que não tenha... O bid-ask não é tão largo. No exterior também existe esse mesmo diferencial entre preço de compra e venda, não é muito diferente. É que o segundo bid não é tão distante no exterior quanto no Brasil. Ou seja, diferença entre liquidez e profundidade. Quer sair de R$1 milhão de um título local? Maravilha. Quer sair de 5? Outro preço. Quer sair de 10? Virou casa na praia. Então, é diferente. No exterior, você vai ter preços, vai ter dealers, gente com balanço para poder segurar aquilo ali. Então, essa é uma diferença básica. Agora, voltando ao ponto, vamos, todo mundo aqui entende a vol de bolsa, né? Todo mundo aqui entende a vol do multimercado de 7, entende a vol do multimercado que busca mais retorno de 15. Quer dizer, vamos começar. A vol de bolsa, 18, 20, dependendo do fundo. Multimercado mais intenso ali, com vol de 15. Multimercado um pouco mais aguado, ou não sei, enfim, multimercado mais perto, no nosso caso, o Nimitz, vol de 7. Porque cadê aqui a vol de 3? Cadê a vol de 3? Acho que todo mundo aqui nessa sala deveria se perguntar, onde é que está a minha vol de 3? Ah, não, eu tenho a vol fictícia, entre aspas, de meio de 1, porque é a vol de uma Selic de 10, que oscila e você não vê a vol, e do título de crédito de 1, 2%, que ali você vê a vol, é o que traz a vol, e aquilo ali é o que gera a minha cota. Pô, pessoal, não é por aí, entendeu? Vamos botar, se você botar para fora e trouxer uma vol de 3, o que isso significa na prática? Que a cota pode oscilar 15, 20 vezes num dia. Poxa, isso é padrão, isso existe. Não quer dizer que ela vai oscilar 15, 20 vezes durante 15 dias para baixo. É a volatilidade. Então, uma vol de 3 tem que controlar ali o seu drawdown, que é a possibilidade de perda geral, mas eu acho que as pessoas deveriam encaixar esse miolo da carteira. E, de novo, não adianta colocar carroça na frente dos bois e exigir que o Brasil vire uma terra que não treme, que todo mundo vai olhar, né, vai deixar de olhar o pós-fixado e tarará, e que da noite para o dia todo mundo vai emitir pré. Eu sei que não vai ser assim, mas eu queria dar uma direção. E a gente vai continuar batendo nessa tecla para que se desenvolva o mercado de crédito. Porque a partir daí você vai ter short, a partir daí você vai ter alavancagem, a partir de um arcabouço negocial mais sólido. Mas volatilidade eu acho que é uma palavra-chave. Não tenham medo da volatilidade. Apenas entendam ela, né? E não estou falando de um negócio, um animal que não é visto no Brasil, né? Que só tem na Indonésia. Não é isso. É um animal que é visto no Brasil. A volatilidade é vista nos multimercados, é vista em bolsa. Né? E para a gente, né, PR, comentando, a bolsa cai 3%, ninguém vê. Cai 3 bips o fundo de crédito, quem é que quebrou, morreu? Pô, mas peraí, entendeu? Calma. Né? É por aí que eu enxergo. Além até, essa parte de volatilidade, eu acho que às vezes falta um entendimento de diferenciar volatilidade e marcação a mercado. Né? Porque a volatilidade, ela existe, ela sempre existiu. O problema é que antes você não tinha marcação a mercado. Então você não via. Que é um pouco o que você vê nas pessoas físicas quando o cara compra uma debênture direta, marcado na curva, ou até se ele compra um CDB, você vê um movimento. Na hora que você tem algum estresse no mercado, o cara vai lá e compra CDB de banco. Esse mesmo CDB que ele compra 100% CDI, 105% CDI, os fundos estão comprando a 120, 130 no momento de crise. Então, é o equivalente a ele estar vendendo a 130 para comprar a 105. Só que ele tem a falsa sensação de que ele está saindo da volatilidade. Ele não está. Se ele tiver que vender aquele CDB no meio do caminho, ele vai vender a 120, 130. E ele vai ver a volatilidade.
né? Então, eu acho que você acaba tendo essa falsa sensação de segurança. Tudo tem vol, até uma LFT tem vol. Você pega ali na pandemia, tem mês que rodou negativo. Né? Óbvio, vai ter menos vol do que crédito, porque tem menos risco do que crédito, mas vai ter vol. Confundi vol. Pergunta ao cara que botou no 30 anos americano, né, há 2 anos atrás, que está perdendo 17% no risk-free. Aí dá bug na cabeça, né? Peraí, mesma frase, perdendo risk-free. Aí... Eu acho que o grande câncer, eu vou colocar nesse termo, é o benchmark chamado CDI. Porque ele é um benchmark que ele não reflete a realidade de nada. Entendeu? Ele não significa nada, e pior, né? O investimento de menor risco, se você for pensar, é uma NTNB, que é o único que te garante um juros real, né? Porque se você compra uma LFT e o governo é leniente com a inflação, etc., você pode ter um juros real negativo, né? Mas nunca aconteceu no Brasil. Não, e você encaixou aqui com a pergunta, com a próxima pergunta, que era bem essa, né? Na verdade, agora, mês de abril, acho que foi... Assim, se a gente for entrar no macro aqui, início do ano, todo mundo... Quer dizer, Banco Central cortando juros, a grande maioria dos gestores falando em taxa de juros decrescente, curva de juros caindo, e você vem no mês de abril e as Bs abrem, o cupom todo desanda, e isso, né, vai bater lá no fundo de crédito de debênture incentivado, enfim, o indexado IPCA. E aí, como é que vocês enxergam isso, assim, a demanda por esse produto? Quando tem movimentos assim de... Aí ninguém quer mais, começam os resgates, o que vocês estão vendo? E, por outro lado, acho que o que tentou amenizar isso tudo, eu acho que vocês podiam complementar, que a legislação, né, de isentos aí que mudou, como é que isso pode afetar essa dinâmica da procura, né, do CDI, do IPCA? Vamos falar um pouco disso. Bom, eu acho que esse último estresse que teve nos juros, pelo menos no crédito, acabou sendo um pouco camuflado pelo fechamento dos spreads, né? Principalmente em infraestrutura, em debêntures incentivadas, né? Então, você teve as mudanças de LCI e LCA, e isso está gerando um fluxo muito grande de compra para incentivados, né? Então, enquanto você teve um aumento ali de 40, 50 bases na curva de juros, você teve um fechamento de quase 100 bases nos spreads, né? Em papéis super longos. Né? Então, acho que acabou camuflando isso, né? Porque, de novo, o investidor ele olha em relação ao CDI. Mesmo que ele compre um fundo em IMAB5, IPCA, ele compara contra o CDI. Né? Então, se a curva abre, em vez dele falar assim, não, olha, o IMAB5 também performou mal, mas o fundo performou... Não importa, o que importa é o CDI. Ele comprou, ele escolheu comprar juros real, mas ele compara tudo com o CDI sempre. Né? Então, até a Bolsa. Até a Bolsa, exatamente. Aí fica falando gráfico da Bolsa nos últimos 10 anos, perdeu do CDI, etc. Comparar laranja com maçã. Né? Então, assim, eu acho que... Mas a dinâmica, assim, você acha que preferência, assim, vocês não estão no dia a dia lá de produto, vai ser sempre maior para o CDI, né? Assim, talvez por causa... Mas para o CDB, a gente tem fundos de incentivados, a gente tem redeado em CDI, IMAB5 e IMAB. Né? Hoje em dia, os spreads ali de infra, assim, eles basicamente pagam os custos do fundo. Né? É difícil você montar um fundo com um carrego muito acima do CDI hoje, né? Sem baixar muita régua de crédito. Né? Eu, pessoalmente, acho que tem uma boa janela para você comprar, de fato, juros reais agora. Né? Mas você vê que a maior demanda é pelo fundo redeado. Né? Porque o outro acabou de ter um pouco mais de vol, porque a curva abriu, etc. E é interessante esse negócio do CDI, porque, no final das contas, é um pouco por aí, né? As pessoas... Vou contar um segredo para vocês aqui, né? O governo, ele manipula o CDI, né? Até porque ele é feito para ser manipulado, né? O governo quer aquecer a economia, desaquecer a economia, ele, no momento, sobe. E isso, obviamente, tem ainda as tendências políticas dentro da dinâmica que tem isso. Então, como é que a gente vê lá na Valor? A gente sempre olha spread de crédito sobre o CDI. E aí a gente adotou essa política exatamente por conta de um contexto de Brasil. Se você, como citou o Albano aqui muito bem, lá fora, você olha pré. Né? Quantos por cento, Daniel, você tem da sua carteira em pré hoje? Cara, deve ser zero. Deve ser zero, porque eu não tenho confiança suficiente para ter pré dentro da carteira por causa da curva da bola, tá certo? Por causa do juro real. Então, no final das contas, a gente meio que adota essa lógica de olhar spreads de acordo com o risco que você está tomando, barra
o quanto tem de liquidez o fundo, se é até D30, 90, 180. No nosso caso, a gente tem lá o D15, o D90, o D180, os previdenciários. Você constrói basicamente uma régua de spread sobre o CDI em pontos percentuais. CDI mais 1,5, CDI mais 3, CDI mais 4,5 e etc., para você olhar essa dinâmica. Isso tudo decorrente da falsa sensação que o CDI te dá. Não, bacana. E outro evento outra coisa que eu queria explorar é o seguinte, acho que eu estava comentando hoje aqui no Coffee Break. O gestor de crédito é um pouco cruel a missão de vocês aí, porque o gestor de ações lá, ele monta uma carteira, né, ele pode acertar 3 papéis que dão ganhos absurdos, errou 2 que perdeu, vamos falar assim, perdeu do CDI, mas a carteira deu certo. No crédito, como o ganho ali é o spread de crédito e tal, se você errar 1 ou 2 créditos na sua carteira tem, sei lá, 80, 60 ativos, você perdeu o ano, né? Às vezes, né? Se tiver um default ali. Então fica uma tarefa um pouco cruel. Aí eu queria saber o seguinte, isso macula, às vezes, o histórico do fundo e tal. O produto estruturado, nesse caso aí, né, que embora ele possa dar o default, mas ele tem as garantias e tal, você acha que ele mitiga esses eventos aí por conta a construção de garantias aí? Como é que tem sido trabalhar esses estruturados e como isso tem mitigado os efeitos aí? Vamos lá, acho que o primeiro ponto sobre a lógica de um papel dar um prejuízo na carteira, acho que tem a ver até com o nosso trabalho como gestor profissional, né? E eu sempre lembro para isso do evento da Lame, né? Não teve poucas pessoas que chegaram para mim e falaram em determinado momento, falaram assim, para comprar Lame eu mesmo compro, né? Não preciso de um gestor. E aí quando você descobre que dá o problema na Lame, você descobre que o cara tem 15% de Lame na carteira dele, né? Tá certo? Enquanto que um gestor profissional, por exemplo, teria 0,2, 0,3, né? Você pega um fundo nosso lá, você vai ter mais de 180 posições. Eu acho que faz parte do trabalho também do contexto de gestão profissional. Sob o ponto de vista de crédito, o que eu vejo dos estruturados, né? O que existe sim muito forte, às vezes uma confusão entre risco de crédito e crédito estruturado, né? Porque às vezes o cara olha e fala assim, não, essa operação é uma operação que é mais arriscada, porque ela é um FDIC, porque ela é um CRA, um CRI. E aí você olha assim, tá bom, mas comparado com o quê, né? Comparado com a debênture da Lame, né? Tá certo? E às vezes você tem dentro de um CRA, um CRI, toda uma estrutura de securitização, de recebíveis, de imóvel, de garantias, etc., que tem um contexto. Óbvio que, quando você está nesses papéis também, você passa a correr talvez um risco jurídico um pouco maior, porque você vai cair nas searas de execução, né? Alienação fiduciária, a questão toda da RJ, bem essencial, ativo essencial e etc. Mas, de modo geral, o que eu acho, Vitor, é o seguinte, tem espaço na carteira de crédito do investidor para cada uma dessas coisas. Eu não acho que deveria ser um ou outro, tá? O que eu acho é que são riscos muito diferentes e bastante descorrelacionados. Por exemplo, se você for olhar, assim, desde que eu comecei a trabalhar com FDICs multisserentes, multissacados, né, os famosos FDICs de factories lá atrás, em 2005, estamos falando, sempre tem uma lógica de que isso é um papel mais arriscado e etc. O papel que melhor respondeu durante a crise de 2020 da pandemia foram os FDICs multisserentes, multissacados. O dinheiro voltou para dentro dos fundos, etc. Eles devolveram o dinheiro na curva.